Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Estamos chegando nessa manhã de quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026. Em nome da Micromarket e da 7K Bet. Aqui a gente fala de Vasco, torcedor vascaíno, mas traz também novidades e essa é muito grande. A 7K Bet entrou em campo junto com o canal Atenção Vascaínos para elevar o nível da diversão e da confiança. Quer vantagem? São muitas. Super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. Tudo transparente, seguro, do jeito que o vascaíno merece, mas fique atento, é só para maiores de 18 anos e jogando com responsabilidade. Quer conhecer? O QR Code está aqui embaixo, ó. É só você direcionar a câmera do seu celular e descubra o mundo da 7K Bet, a bet de verdade. Definida a semifinal do Campeonato Carioca, de um lado o Flamengo pega o Madureira como grande favorito, sem dúvida, e do outro, a reedição do clássico Vasco e Fluminense, que tem se tornado um clássico de muita rivalidade no futebol do Rio de Janeiro. Ano passado, Vasco e Fluminense jogaram 2 vezes no Campeonato Brasileiro, uma vitória para cada lado, e na Copa do Brasil, 2 jogos, uma vitória para cada lado. O Vasco acabou eliminando o Fluminense nos pênaltis. O Fluminense de Luiz Zubeldia vive um momento melhor. Aliás, como vivia também na Copa do Brasil. O Vasco vinha de uma sequência ruim, perdendo, jogando mal, e o Fluminense vinha de boas vitórias. Zubeldia já dava ao Fluminense um gás maior. Mas o Vasco jogou ótimas partidas. Os 2 jogos da semifinal foram muito bons. O jogo em que o Vasco venceu por 2-0 foi um jogo em que o Vasco jogou bem o segundo tempo, porque fez um gol com o Ryan no primeiro tempo de um chute de fora da área que desvia e mata o goleiro Fábio. No início do jogo, o Fluminense perde um gol claro, numa bola em que o Barros, para mim, é chargeado e é falta, sobra para o Germancano, que cara a cara com o Léo Jardim perde o gol. E o Vasco faz 1-0 e logo no início do segundo tempo faz 2-0 com o Nuno Moreira e ali o Fluminense desmontou no Campeonato Brasileiro. Mas os jogos das semifinais, para mim, balizam muito, porque o Vasco fez 2 jogos muito bons. O primeiro jogo, o Vasco vence no final, com o gol do Pablo Verrete, mas demonstra naquele jogo incongruências defensivas, dificuldades de cobertura. E no segundo jogo, o Vasco acaba perdendo por 1-0, um gol contra do Paulo Henrique, mas naquele jogo o resultado foi injusto, porque o goleiro Fábio fechou o gol. Mas foram 2 jogos muito bons, muito competitivos. O Vasco acaba ganhando nos pênaltis, porque o Puma Rodrigues acaba convertendo. Naquela disputa até o Verrete perdeu o pênalti, que era o cobrador oficial do Vasco. Isso, é claro, traz um ânimo ao torcedor do Vasco, ao combalido torcedor do Vasco, que já no início desse ano de 2026 parece que carrega sacos de cimento nas costas. Não tem confiança, sem prazer de ver o Vasco jogar,
de ver um time arrastado, de ver um time cometendo erros crassos, de ver jogadores jogando muito mal, jogadores destaques do time, como Felipe Coutinho e Nuno, por exemplo, jogando um futebol complicado, os reforços ainda tentando se encaixar, o Rojas, o melhor deles. Tem o Robson Cruzoé, do Vasco, isolado na ilha, Andrés Gomes, jogando o que pode e o que não pode para fazer o Vasco chegar à frente. Mas é muito pouco de um time que a gente esperava render muito mais. Claro que é um início de temporada, não tem ninguém no futebol brasileiro rendendo muito. Talvez seja o Fluminense, aquele que tenha hoje o melhor desempenho, jogando um futebol bastante interessante, mas a gente sabe que na hora que a bola rola, em clássicos principalmente, a gente espera postura, apesar de que esse ano eu tive uma decepção grande, porque vi no Vasco jogando contra o Flamengo logo no início do Campeonato Carioca, o Vasco ganha do Maricá, o Vasco empata com o Nova Iguaçu com o seu time alternativo e vai para o jogo do Flamengo e a gente tinha a imagem da Copa do Brasil, é o mesmo time, claro, sem o Ryan, com a entrada do GB, e o Vasco é amassado. Uma atuação covarde, uma atuação ruim, uma atuação sem inventividade, um time que foi presa fácil para o Flamengo, e isso trouxe uma decepção. Então é por isso que a gente, quando vai enfrentar o Fluminense agora, eu pelo menos não tenho ideia do que o Vasco vai fazer. A gente espera minimamente que os jogadores se transformem, que os jogadores lutem, que os jogadores façam uma partida mais concentrada, mais assertiva, talvez até pela mudança do adversário, que vai jogar em cima do Vasco, que vai partir para cima do Vasco. Talvez o Vasco jogue melhor quando tem trocação. Quando o Vasco tem que propor jogo, a coisa fica muito mais difícil. O Vasco joga muito mal, mas uma vitória em cima do Fluminense, uma classificação em cima do Fluminense, seria muito importante até para o ambiente do Vasco. É um ambiente pesado, é um ambiente carregado, e é um ambiente que tem trazido um pouco de divisão de opiniões. O Vasco hoje se divide quanto à permanência do técnico Fernando Diniz, porque é um treinador que completa hoje 285 dias no comando do Vasco, e realmente é um trabalho muito inconsistente, de um time que ele viu, quando assumiu, estar na 8ª rodada na zona do rebaixamento, e que ele entrega a 2 posições acima da zona do rebaixamento, com 2 pontos para o que estava na zona do rebaixamento, que era o Ceará com 43. O Vasco termina com 45. Quer dizer, uma melhoria muito pequena em relação a rendimento. Um time muito oscilante, um time com muita incapacidade de conseguir manter seus resultados, uma defesa muito exposta. Teve momentos melhores ali, a defesa ficou alguns minutos sem tomar gol, mas de repente o time perde um pouco dessa estribeira, o time perde um pouco dessa linha. Um time ofensivo que fez muitos gols, mas muito baseado na boa fase do Ryan, também no artilheiro Pablo Verratti, apesar que no segundo semestre ele deu uma caída, foi até afastado do time. Mas enfim, o Vasco é um time muito oscilante sob o comando do Fernando Diniz e não é de agora. Muita gente cobra a permanência dele, porque vê a necessidade da continuidade de um trabalho, mas eu, mais uma vez, reitero aqui, são 285 dias, quase um ano trabalhando. Já recebeu uma janela no meio do ano passado. E o time, chegou à final da Copa do Brasil, muito por conta da competência do Vasco nos pênaltis e de ter um goleiro espetacular, porque no campo mesmo, o Vasco só ganhou do CSA sem ir para o pênalti. Mais uma vez, como foi em 2024, da mesma forma. Mas mesmo assim, contra o Atlético Mineiro, nem assim, né? Acabou que o Vasco foi eliminado. Então, não houve uma melhoria tão grande, não houve um crescimento tão grande. Houve uma série de momentos, de espasmos, de uma vitória aqui, de um brilhareco acolá, de uma situação um pouquinho melhor ali, enfim, tem pouco a ser entregue. Mas entendo quem queira uma permanência em função de acreditar que a longevidade uma hora vai dar certo. A minha preocupação é o tempo. Apesar do Vasco ter trocado 13 vezes de técnico nos últimos 5 anos e não ser a fórmula ideal, mas a pergunta é, qual é a fórmula ideal? O que fazer? Se não cobrar do treinador melhorias, se não cobrar de um time melhor desempenho. O Vasco não tem rendido. O Vasco tem rendido pouco, o Vasco tem rendido mal, o Vasco tem sido burocrático, como foi sábado contra o Volta Redonda. O Vasco fez 5 jogos contra times pequenos, foram 2 vitórias, sendo que nas 2 vitórias ele conseguiu 2 gols sofridos pelo Maricá, um dos piores times do campeonato,
E no 3-0 contra o Boa Vista, Daniel Fusato foi o melhor jogador em campo. E nos outros 3 jogos foram 3 empates. O Vasco não ganhou do Volta Redonda e o Vasco empatou com o Madureira, semifinalista do Campeonato Carioca. Então é pouco, é muito pouco. Lembra o 2024, quando o Vasco foi eliminado pelo Nova Iguaçu, numa semifinal de Campeonato Carioca. É assustador, porque a gente não consegue ver uma evolução, a gente não consegue ver um passo à frente. Mas vamos repensar. Vamos acreditar que para domingo ou sábado, ainda não saíram aí as definições, eu estou até fazendo esse vídeo um pouco mais cedo, talvez até já se tenha, mas pode ser que seja no domingo, a coisa mude. E é para isso que a gente está aqui, torcendo para que mude, na expectativa de que mude. Mas eu não consigo dizer assim que o Vasco jogue como já jogou. Porque assim, tirando momentos, Santos, São Paulo, Cruzeiro, quando o Vasco já jogou? Quando o Vasco fez partidas 90 minutos perfeitas? Foram poucos os momentos. A gente lembrou ontem no Bom Dia Gigante, eu lembrei com o Emerson, Botafogo, o Vasco apanhou 2 vezes. Fluminense ganhou uma e perdeu a outra. Flamengo empatou as 2. O Grêmio empatou no Rio e perdeu em Porto Alegre sem dar um chute no gol. O Inter, nós ganhamos no Rio, o Inter a 3 rodadas de rebaixamento desesperado debaixo de um temporal. Perdeu 2 vezes para o Mirassol. Perdeu na Bahia sem dar um chute. Ganhou aqui de 3-1 de uma maneira até importante. Mas é bom lembrar que o Vasco saiu atrás e teve o Bahia um jogador expulso, Jean Lucas. Mas foi competente. Não dá para justificar. Ganhou o jogo. O Vasco vai contra o Vitória em Salvador e consegue perder para o Vitória com um jogador a menos. O Vitória. E aqui no Rio ganha na Bacia das Almas com o gol do GB. Vamos para os times de São Paulo. Perdeu para o São Paulo aqui e ganhou do São Paulo lá. Ganhou do Santos 2 vezes, talvez os melhores momentos do Vasco. Contra o Corinthians, perdeu as 2. Contra o Palmeiras, perdeu as 2, com o Hugo Moura numa saída de bola errada, o que foi tradicional. Então, o Vasco não joga bem, não vem jogando bem. Tem num corte, para mim, mais de 70% de partidas de desempenho ruim. Então é muito pouco para um trabalho de 280 dias. Mas vamos lá, de novo vou colocar aqui, vamos pensar positivo. Que a partir do final de semana as coisas mudem. O Diniz tendo um tempo aí de trabalho, a cabeça mais fria, fazendo modificações, e aí ele precisa ter coragem para isso, que o time renda. Se o time render e conseguir a classificação para a final com o Flamengo, claro que já dá uma esperança de que alguma coisa interna precisava ser feita. E eu acho que esse aqui é o grande negócio. Se o fato novo não é tirar o treinador, o que é simplório? Eu concordo que é simplório. Trazer um outro treinador é o que acontece na prática, mas ok, todo lado do time que quer que o Diniz fique. Mas o que a gente faz internamente para que o trabalho dele melhore? Barrar jogadores? Ele consegue? Mudar taticamente o time? Ele consegue? Fugir um pouco dos seus conceitos de futebol que andam manjados? Será que ele consegue? Essa que é a minha grande dúvida. E acho que a gente vai ter uma prova grande contra o Fluminense, porque hoje em sã consciência, tirando o torcedor que fica naquela, não, o Fluminense a gente vai atropelar. Em sã consciência, o torcedor consciente do Vasco, tranquilo, sem coração, e não estou criticando quem tenha não, sabe que o jogo do Fluminense, o Fluminense é super favorito. O Fluminense vive de novo um melhor momento que o Vasco. Mas como foi na Copa do Brasil, né? Só que na Copa do Brasil, o Vasco ganhou um jogo, o Fluminense ganhou outro jogo. E na decisão de pênaltis, deu o Vasco. O Vasco precisa fazer mais. O Vasco precisa ganhar jogando melhor. O Vasco precisa jogar como jogou até na Copa do Brasil. Mas sendo competente, sendo capaz. Vamos torcer que o Fernando Diniz faça as modificações, que o Fernando Diniz faça as mudanças, porque se não é tirá-lo, ele precisa fazer alguma coisa interna para mudar esse status quo. Porque se ele não mudar, se ele continuar abraçado às convicções dele, acho que dificilmente o Vasco vai conseguir passar pelo Fluminense. Não que o Fluminense seja o último refrigerante do engradado, mas é um time que está jogando melhor, é um time que está mais junto, é um time que está mais, né? O seu treinador está tendo mais felicidade naquilo que faz. Apesar de que o torcedor do Fluminense está irado com a falta de reforços, não contratou centroavante, está lá com o John Kennedy, não contratou zagueiros, contratou o James do Mirassol e não contratou mais ninguém.
Contratou o Arana para a lateral esquerda, que nem está jogando. Quem está jogando é o René, reveza. Então eu acho que o Fluminense vive um momento melhor. É super favorito? Acho que sim. Mas nos clássicos, a gente sabe que as coisas acontecem. A não ser que quando foi no jogo com o Flamengo, o Vasco fez um primeiro tempo assim, inacreditável. Se não fizer, se jogar um bom futebol, se colocar a bola no chão, acho que o Vasco pode ter chance. A diferença, é claro, vai ser a ausência do Ryan, que é um jogador diferente, mas o Vasco precisa fazer o pós-Ryan. Não adianta ficar maturando em cima disso, é criar novas alternativas para vencer o jogo, para buscar vitórias. E que o Fernando Diniz tenha coragem para fazer isso, porque senão ele vai ser o último a apagar a luz. Porque, sinceramente, se ele não mudar o seu status quo, mudar as suas convicções, acho que dificilmente ele faça do Fluminense e acho que dificilmente ele fica no Vasco. Grande abraço. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Tchau. Para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!